Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, recentemente vocês aprenderam a calcular as derivadas parciais, né? Ou seja, as derivadas de funções de duas variáveis, né? Eu vou tentar mostrar para vocês hoje o significado geométrico, né, dessas derivadas parciais, tá bom? Vamos lá então? A derivada em relação a x de uma função f de xy, ela mede a inclinação da reta tangente ao gráfico da função num determinado ponto de coordenadas x0, y0 e z0. E importante, numa seção paralela ao eixo x, ou seja, num plano com y constante. Para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui um esquema que é o seguinte: eu tenho aqui uma região sombreada, né, um pouco mais escura, que seria o gráfico da função f de xy, tá bom? Aqui no plano xy eu tenho o ponto x0, y0, que é um ponto do domínio, cuja imagem a gente calcula através da função e obtemos o ponto P de coordenadas x0, y0 e z0. Aí eu tenho então essa reta que é tangente ao gráfico da função, passando pelo ponto P. E essa mesma reta tangente forma com o plano XY um ângulo de medida alfa, onde a tangente desse ângulo alfa é justamente a imagem do x0 e y0 através da derivada em x. Para vocês entenderem melhor o que estamos discutindo, vamos resolver o exemplo, né, da página 16 da nossa apostila, tá bom? Bom, eu deixei pronto aqui o gráfico da função, referente ao exemplo da página 16, né? Onde ele pede para calcular a inclinação da reta tangente, a intersecção, né, da superfície, né, do gráfico da função com o plano y igual a 1, no ponto 1, 1 e 4, no ponto que eu chamei de P1, 1 e 4. Então, para vocês entenderem melhor, no gráfico, essa parte azul representa o gráfico da função. É o gráfico da função, tá bom? Onde, inclusive, o ponto P é um desses pontos do gráfico, né? O que está aqui num azul, num tom mais claro, seria o y igual a 1. Né? É o plano y igual a 1, y constante. Observe que como y é igual a 1, é constante, né? Então é uma seção paralela com o eixo x. Perceberam? Então o plano y igual a 1 é paralelo com o eixo x. Tá ok? Muito bem. Então, nós temos aqui nessa situação o seguinte, né? O gráfico da função, o plano y igual a 1. Aí eu tenho aqui o ponto P. E aqui eu tenho uma reta tangente ao gráfico da função passando pelo ponto P. E que forma com o plano XY um ângulo de medida alfa, né? Que é nada mais do que a inclinação da reta, tá bom? Bom, conforme vimos anteriormente, vamos inicialmente calcular a derivada da função. Então, a derivada de x ao cubo é 3x², derivada de y² é zero, porque y é constante, e a derivada de 2xy é 2y, com y constante, não é? Bom, nessa função derivada em relação a x, nós substituímos então o x0 e o y0, 1 em 1. O x0 é 1, o y0 também 1, né? Substituindo na derivada em x, obtemos então, fazendo as operações, obtemos o valor 5. Bom, qual o significado desse 5, né? Como vimos anteriormente, também o 5 é a tangente do ângulo alfa, né? É a tangente da inclinação da reta. Então, o alfa é um ângulo em que a tangente desse ângulo é igual a 5. Com o auxílio de uma calculadora científica, então, nós podemos calcular então o ângulo alfa, cuja tangente é 5, né? Obtendo então 78,69 graus, que é justamente o valor que está aqui no gráfico, né? Bom, uma observação, né? Como que a gente calcula o valor de um determinado ângulo quando a gente conhece a sua tangente, né? Então, só para lembrar, tá bom? Você deve então inicialmente configurar
através dessas teclas, né? Você aperta essa tecla primeiro, né? Você vai estar no modo de configuração, não é? E aí você vai apertando essa tecla até obter lá, até aparecer a configuração da medida de ângulo, né? Então normalmente aparece lá o deg, o rad e o gra. Deg de grau, rad de radiano e gra de grado. Então você seleciona então o deg, né, que é o grau, tá bom? Bom, feito isso, você vai apertar essas teclas da calculadora científica, né? Primeiro o Shift e depois a tecla TAN. Isso corresponde a TAN-1, ou seja, a função inversa, né, da tangente. Nesse momento, a calculadora entende que você está utilizando a função inversa da tangente, né? Aí você continua lá, Shift, TAN, 5, né, que é o valor da tangente, igual. Ele já está entendendo que você quer saber o valor do ângulo em que a tangente vale 5, né? Tá bom? E aí, seguindo esses passos, você vai obter o valor do ângulo. Tá bom? Bom, mas também podemos pensar na derivada em relação a y, né? Pessoal, de forma bem semelhante, né? A derivada em relação a y, ela mede a inclinação da reta tangente também ao gráfico da função, num determinado ponto x0, y0, z0, só que agora numa seção paralela ao eixo y, ou seja, é um plano onde o x é constante, né? Agora o x é constante, tá bom? Na minha figura aqui, bem parecida com o anterior, né? Eu tenho aqui o gráfico da função que está sombreado, né? Eu tenho x0 e y0 também, que é um ponto do domínio, o ponto P do gráfico, né? Que a gente obtém calculando a imagem do x0 e y0, portanto P é um ponto do gráfico, né? Eu tenho aqui na minha ilustração uma reta tangente ao gráfico da função, passando pelo ponto P, e que forma então esse ângulo de medida alfa com o plano XY, né? Ou seja, esse beta aqui é a inclinação da reta tangente, tá bom? Então, de uma forma bem semelhante ao anterior, a tangente do beta é nada mais do que a imagem do x0, y0, através da derivada em y. Perceberam agora? Como o x é constante, né? A gente está derivando em relação a y, né? Bom, então, vamos resolver um exemplo a respeito, né? Desse caso. Muito bem. No meu exemplo, eu já deixei pronto aqui o gráfico, né? Eu tenho aqui, na cor marrom, o gráfico da função x² y². Aliás, é uma função que já trabalhamos em sala de aula, lembram? O que está em azul clarinho aqui seria o plano x igual a 2, né? E eu tenho um ponto P aqui, de coordenadas 2, 1 e 5, tá bom? Então eu teria aqui o ponto 2 e 1 no domínio da função, né, aqui no plano xy, através da função x² mais y², obtenho então o ponto P, não é? Então 5 é a imagem do 2 e 1. E aí eu tenho uma reta tangente, ó, essa aqui é a reta tangente, tangenciando o gráfico da função no ponto P. Essa reta tangente forma um determinado ângulo aqui, que é a inclinação da reta, tá bom? Bom, vamos aos cálculos então, né? Primeiramente vamos calcular a derivada da função em relação a y. Então a derivada de x² é 0, já que o x é constante, e a derivada de y² é 2y. Calculamos então a f de 2 e 1, quer dizer, calculamos pela derivada em y, calculamos a imagem do 2 e 1, né? Pela derivada da função em relação a y, obtendo então o valor 2. Assim como no caso anterior, né, esse 2 representa então a tangente do ângulo, né, do ângulo beta, que é igual a 2. Com o auxílio da calculadora então, como vimos anteriormente, né, o ângulo beta então
é o ângulo cuja tangente vale 2. Esse ângulo, então, é 63,43 graus, como podemos comprovar aqui no gráfico da função, não é? Tá bom, gente? Então é isso. Um abraço e até a próxima.